E aí vem o crime de uso, ó, do artigo 304, né? Uso de documento falso, que eu já falei com vocês um pouquinho. Olha lá. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados que vão do artigo 297 a 302. Então, se você usar qualquer um dos documentos falsificados, então seja documento público, documento particular, documento falsificado de maneira externa, documento falsificado no conteúdo, usou documento falso, crime, tá? Crime. E aí umas classificações aqui só para vocês entenderem, olha só. Percebe que para existir uso de documento falso, eu tenho que ter um documento falso? Ou seja, para existir o crime de uso de documento falso, eu tenho que ter tido a prática de um crime antecedente, falsificando o documento. Então alguém falsificou um documento para alguém usar um documento falso. Não tem como praticar o uso de documento falso sem a prática de um crime antecedente. Por isso que a gente chama o crime de uso de documento falso de crime parasitário. Porque ele depende, e muito cuidado com isso, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Deixa eu botar assim, fica mais... Tá difícil de escrever, vou botar assim, fica melhor. Ó, ele depende... Tá aqui assim, depende da existência, e essa palavra aqui é a palavra mais importante, existência do crime antecedente. Ele depende da existência do crime antecedente. O que isso significa? Se não existir crime antecedente, é impossível acontecer um uso de documento falso. Se não existir, quais são os crimes antecedentes? Ó, esses aqui. Se não acontecer um desses crimes, não existe crime de uso de documento falso. Tá? Não existe crime de uso de documento falso. Beleza? Por isso que ele é um crime parasitário, crime remetido, né? Mas ele é um crime autônomo. Ué, aí agora eu não entendi nada. Como assim ele é parasitário e é autônomo ao mesmo tempo? Como assim? Né? Agora deu tilt na minha cabeça. Como é que pode ele ser parasitário, dependente, né? Ó, acabei de falar que ele depende. E aqui eu tô falando que ele é autônomo, tá? Só que vamos lá, pra você não confundir. Ó, uma coisa é uma coisa e outra coisa é o quê? Outra coisa. Crime parasitário, ele depende da existência, já entenderam isso, né? Se não existir um crime antecedente, não existe o uso de documento falso. Maravilha. Agora, pensa comigo. O que vai acontecer no processo do uso de documento falso não está relacionado com o que vai acontecer no processo do crime antecedente. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou até desenhar aqui, ó. Vou dar um exemplo assim, ó. Tício cometeu o crime de falsificação de documento público. Tá? Crime de falsificação de documento público. Beleza? E aí, Tício entregou esse documento público para o Mévio. Ele entregou para o Mévio. E o Mévio usou. Tício é especialista em falsificar documento e o Mévio foi lá e usou. Vocês concordam comigo que o crime praticado pelo Mévio só seria possível com o crime praticado por Tício, não é isso? Só é possível eu ter o crime de uso de uso de documento falso se alguém falsificar algum documento. Então ele é parasitário. Agora imagina o seguinte, vou dar um exemplo. O crime do Tício aqui, ó, aqui eu vou ter um processo contra o Tício. Aqui eu vou ter um processo contra o Mévio. Tá bom? Aqui nesse processo do Tício, o judiciário demorou muito e acabou acontecendo um negócio chamado prescrição. Prescreveu o crime do Tício. Demorou muito, né? Não cai prescrição na prova de vocês, então não vou explicar. Demorou muito para ter o processo do Tício, para chegar na sentença. Prescreveu o crime do Tício. Extinguiu a punibilidade dele. Então aqui, ó, tive extinção da punibilidade. Isso influencia no processo do Mévio. Percebeu onde eu quero chegar? Não influencia. O fato de ter acontecido a prescrição aqui, né, a prescrição é a impossibilidade do Estado poder punir o Tício.
A extinção da punibilidade, ela apagou o crime que o Tício cometeu? Não. Continuou existindo um crime de falsificação? Continuou. Eu só não posso mais punir o Tício, mas o crime aconteceu. Ou seja, a existência do crime está intacta. Se a existência está intacta e é a existência que eu preciso, o processo do Mévio está intacto. Eu vou fazer... Imagina, o processo do Mévio foi rapidinho. Aí eu cheguei na sentença. A sentença do Mévio não depende da sentença do Tício. Se o Tício foi absolvido, porque não foi ele, foi outra pessoa que falsificou, o Mévio vai ser absolvido? Não, porque o Tício foi absolvido, mas alguém falsificou. Então alguém falsificou, significa que um crime de falsificação existiu, então o crime de uso também continua existindo. Ele não depende, olha só, o crime do Mévio, o processo do Mévio não depende da sorte do processo do Tício. Por isso que ele é autônomo, com relação à consequência, com relação à persecução penal, né? Com relação à chance do Estado de aplicar uma pena. Então, ó, o crime do Mévio, eu estou perdendo tempo nisso porque é importante. O crime do Mévio é um crime que depende da existência do crime do Tício. Existiu? Existiu. Pronto. A existência já autoriza o processo do Mévio, independentemente do que vai acontecer com o crime antecedente. Independentemente. Beleza? Maravilha. Aqui tem duas exceções, tá? A abolicio criminis e a anistia. São duas exceções que são casos que apagam o crime antecedente, mas não cai na prova de vocês. Tá? Então não vou me aprofundar. Beleza? O que mais? Quem é que pode cometer esse crime? Então ficou claro, pessoal, essa parte aí de crime parasitário e crime autônomo? Ficou claro? Fala pra mim no chat aí se ficou claro, tá? Continuando, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, lembrando, ó, crime comum, qualquer pessoa pratica. E lembrando, se for a mesma pessoa, se eu tiver o Tício falsificando e o Tício usando, se eu tiver o Tício falsificando e o Tício usando, lembra que eu falei, se for a mesma pessoa, ele responde só pela falsificação. O uso fica absorvido pelo princípio da consunção. O princípio da consunção é o que fala, olha, um crime meio fica absorvido, né, pelo crime fim, tá bom? Então, aqui, ó, o crime de uso fica absorvido e ele responde só pela falsificação, se for a mesma pessoa, tá? Então, quem é que pode cometer o crime de uso? Qualquer pessoa, desde que não seja a mesma pessoa que falsificou. Porque se for a mesma pessoa que falsificou, eu vou ter o crime de falsificação e não o de uso. O de uso fica absorvido pela falsificação. Beleza? Ninguém falou nada no chat aí, hein? Ah, tá. Ótima explicação. Valeu. Agora sim. O que mais? Prisão em flagrante. Ixi, acontece muito, né? Tá no meio da prisão em flagrante. E aí, na hora que prende a pessoa, fala assim, me dá a sua... Tá com a identidade aí? Fala, tô. Aí ele mostra a identidade e é um documento falso. Ele não quer se identificar de maneira correta, porque se ele se identificar de maneira correta, vão descobrir que, por exemplo, tem mandado de prisão contra ele, ou vão descobrir que ele tem outras passagens, né? Então ele não quer dar o nome verdadeiro dele. Então ele dá um documento falso. Ele pode usar um documento falso no momento da prisão em flagrante, com base no princípio da autodefesa, com base no princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Ele pode falar assim, olha, eu estava só me defendendo, né? Usei um documento falso para me defender. Ele pode fazer isso? Ou usar o documento falso mesmo no flagrante é crime? É óbvio que é crime. Uso na prisão em flagrante. Crime. Crime. Tá? Solicitação pela autoridade policial. Olha só, tem uns engraçadinhos que eles falam o seguinte, né? Tem a defesa engraçadinha às vezes, ela fala assim, não, excelência, peraí. O meu cliente, ele estava com uma identidade falsa no carro, no porta-luva. Ele não estava usando, estava lá, no porta-luva dele. Aí o policial parou e falou assim, me entrega, né? Deixa eu ver sua identidade. Aí ele usou, ele só usou porque o policial pediu. Aí não tem como culpar o meu cliente por ter usado, sendo que foi o policial que pediu. Você tá de sacanagem, né? Crime. Crime também, tá? Solicitação pela autoridade policial é crime.
Uso no flagrante é crime. CNH, essa é boa. Por quê? CNH acontece o seguinte, o cara tá com a CNH no bolso, tá? Aí ele vai preso. No que ele vai preso, tava dirigindo. Vamos lá, imagina o seguinte, foi pego dirigindo embriagado, né? Quase não acontece aqui no Brasil não, isso aí é um exemplo que eu tô dando assim, finge que a gente tá na Ucrânia, que lá acontece muito do pessoal beber e dirigir, tá? Aqui no Brasil não acontece não. Então imagina que a gente tá na Ucrânia, beberam e dirigiram. Aí foi preso, tá? Teve a blitz, tal, que tal, né? Blitz na Ucrânia, prendeu o cara. No que prendeu, né? Foram apreender os documentos dele, tava CNH lá. Aí falou, opa, além do crime de embriaguez no volante, você vai responder também por crime de uso de documento falso. Aí o que o bonitão vai falar? Ué, mas eu nem usei. Tava no meu bolso a CNH, eu não usei, eu não apresentei ela para você como documento em nenhum momento. Mas olha só, com relação à CNH, o que você tem que ficar esperto? Você concorda comigo? Para que serve a CNH? Para autorizar a pessoinha, que está bêbada, a dirigir. Ou seja, para eu dirigir, eu tenho que estar portando a CNH. Se eu estou dirigindo, significa que eu já estou usando a CNH. Tá bom? Se eu estou dirigindo, eu estou usando a CNH. Então, CNH dirigindo, o uso de documento falso. Tá? CNH falsa, né, no caso. Tá bom? O que mais? Consumação, crime formal. Né? É óbvio, gente, que o agente ele tem que saber que o documento é falso. Ele tem que saber que o documento é falso. Tá? Você está usando um documento falso sem saber que é falso, aí não tem crime. E o que vocês acham que todos os réus de uso de documento falso alegam? Pô, mas eu não sabia que era falsificado. Né? Ah, não, você não sabia não? Como é que você conseguiu essa CNH? Ah, eu comprei na feira ali, mas eu achei que era verdadeira. Ah, o pessoal brinca demais, né? A gente vê... É porque assim, o que acontece? Os réus, eles acham que a ideia deles, né, é uma ideia sensacional, assim. Nossa, que ideia inovadora que eu tive. Porque só que é a primeira vez, na maioria das vezes, é a primeira vez que ele está respondendo por esse crime. Então ele acha que a ideia dele é inovadora. Ele não sabe que a gente do judiciário já viu essa tese zilhões de vezes. Né? Ah, parece até uma piada. Tá? Então ele tem que ter ciência da falsidade. Mesmo ele alegando que não sabe, que é ilegal, que é falso o documento, né? Como é que a gente faz para saber se ele sabia que era falso? Pelas circunstâncias, ver aonde que ele, como é que ele conseguiu o documento, quem foi que deu o documento para ele, enfim, né? Pelas circunstâncias, mesmo ele negando, a gente consegue chegar à conclusão de que ele sabia sim que o documento era falso, tá? E se ele for pego com vários documentos? Já aconteceu numa apreensão 37 carteiras de identidade diferentes, né, da mesma pessoa, tá? E aí, são 37 crimes de uso de documento falso? Negativo, tá? Se foi no mesmo contexto, aí é um crime só, tá? É lógico que o juiz, né, na hora de calcular a pena, vai considerar lá a quantidade de documento. Você vai fazer a pena igual de uma pessoa que usou um documento e uma pessoa que usou 37, ou tinha 37 à disposição para usar, né? Mas em tese um crime só, beleza?